Oi, amores! Tudo bem com vocês? Meninas, hoje eu tô doidinha para indicar para vocês uma série que eu li há muito tempo atrás. É linda, é uma trilogia. Cada história é de um irmão e as três são lindas, mas a que eu vou focar e vou fazer resenha e vou indicar e vou falar para vocês lerem é o livro 3. São romances históricos. E a autora escreveu esse livro divinamente bem. Ela é autora de livros sobrenaturais também. Meninas, eu amo ler histórias em que o mocinho é um ogro, um grosseirão. E além de tudo, tem cicatrizes. Gente, eu amo. Amo, amo, amo. Quando eu leio a sinopse e falo que o mocinho tem alguma deficiência, eu passo ele na frente de todos. Porque geralmente as histórias são comoventes, geralmente as histórias te prendem. E esse livro, o mocinho chama-se Ethan e tem uma cicatriz gigante no rosto. E devido a essa cicatriz, ele tem trauma, então ele maltrata as pessoas, ele é maldoso, ele é um ogro, ele é complexado, ele é cruel. Espero para vocês ouvirem a resenha. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão se apaixonar. Porque, meninas, a história é envolvente. Tem hora que você tem vontade de matar o Ethan. De tanta crueldade que ele faz. Fica complicado perdoar. Mas essa autora, que eu admiro demais, e pra mim é uma das melhores, consegue fazer a gente amar esse mocinho em determinada parte do livro. E a gente passa a torcer por ele. Pode isso, meninas? Um homem que era cruel, ogro, abusado, atrevido, arrogante. Até a metade do livro, da metade para frente, você passa a torcer por ele. É só lendo. Eu falando aqui com vocês, me deu até vontade de reler, de me relembrar e reviver todas as emoções. O livro é perfeito. Ele te envolve de uma maneira cativante. Olha, menina, a trilogia chama-se Irmãos McCarrick. A autora, todo mundo conhece, é a Kresley Cole. Ela tem essa série, essa trilogia de livros históricos. Ela tem outra, estou lembrando aqui. E tem livros, uma série imensa de livros sobrenaturais, que eu já li todos e são maravilhosos. Eu ainda vou fazer resenha aqui da série completa, porque são muitos livros escritos com o tema sobrenatural. Meninas, presta atenção na sinopse do livro 3. Ethan McCarrick era um jovem atraente, até que foi brutalmente castigado por um crime que não cometeu. Ethan se vingou do nobre que ordenou sua tortura, arruinando-o e conseguindo que tivesse que exilar-se junto com sua família. 10 anos mais tarde, Madeleine Van Houen, uma moça bela e misteriosa, enfeitiça-o com seus encantos. Mas, quando Ethan descobre que se trata da filha do seu inimigo, presta atenção, meninas. Nota o detalhe, filha do homem que ele odeia, que fez a cicatriz no rosto. Prepara, porque tem emoções fortes na leitura desse livro. Não duvida em usá-la para vingar-se. Agora vamos conhecer um pouquinho da mocinha. A mocinha chama-se Maddie, é uma mocinha pobre, mas encantadora, lutadora e com um coração puro, e desafia o ogrão em suas respostas afiadas. Quem é o ogrão? Ethan é o seu nome, e ele tem uma enorme cicatriz no rosto, afugentando todos, principalmente as mulheres. Essas têm um medo terrível dele, porque a cicatriz é horrenda e muito grandona. Por isso, ele tem vergonha e se esconde atrás da grosseria, da brutalidade, da falta de educação, da falta de respeito, para afugentar as pessoas. Nota para esse detalhe, meninas, como essa cicatriz foi feita
é o ponto crucial no desenvolver da história. Vocês saberão só lendo. Bando de meninas curiosas. Muito bem. Vamos à sinopse desse livro digno de um Oscar. Para mim, perfeito. Meninas, uma pergunta. Vocês querem ler um livro bom? Querem? Então pensem em um homem grosso, ogro, estúpido, ruim, cruel, maldoso, descarado, libertino e que pensa que nada e nem ninguém presta? Pensaram? Pois muito bem. Ainda não é o Ethan. Ele é pior do que isso. Difícil de acreditar, né? Mas é isso mesmo. Ele faz questão, meninas, de humilhar as pessoas. Ele faz questão de ser mal. Ele tem prazer em ser mal. E a maldade dele atinge um nível elevadíssimo. E ele se supera quando ele tem a primeira vez com a Maddie. Meninas, ele foi um monstro. Deu vontade de matar ele. Eu tive ódio da cara dele. Eu odiei. Eu pensei em parar de ler o livro. Eu vou parar de ler um livro, porque isso não é normal. Mas por conhecer a autora, por já ter lido livros dela, todos são apaixonantes, eu resolvi continuar. Meninas, a mocinha tão pura, tão humilde, tão doce, tão carinhosa, e o homem abusou dela. Ele foi grosso, ele foi estúpido, ele aproveitou da inocência dela de uma maneira asquerosa. Dá vontade de entrar no livro e pegar esse cara e dar tanto na cara dele, mas tanto. Gente, foi revoltante a primeira vez dela. Ele foi um animal. Sinceramente, eu odiei essa parte. Me perdoem, meninos, linguajar chulo. Eu estou expressando para vocês a minha revolta nesse comportamento abusivo dele, esse comportamento cruel dele. Mas, abre parênteses, ele vai colher. Fecha parênteses. E meninas, eu vou falar para vocês, ele não para por aí não. Ele continua aprontando. Ele apronta coisas que deixa a gente de cabelo em pé. Você não acredita. Pensa assim, como que a autora conseguiu fazer um cara tão ordinário desse? O cara é doente de ruindade. Não é possível. Até o meio do livro. Presta bem atenção. Ele é insuportável até o meio do livro. Meninas, depois da metade do livro... meninas, ele se transforma, ele se redime, ele nos faz suspirar encantadas. Só de lembrar como que ele se redimiu, como que ele transformou, eu vejo coraçãozinho subindo, coraçãozinho cor-de-rosa subindo para lá e para cá. Gente, é lindo, a redenção dele é muito linda. Tem partes, meninas, dá vontade de entrar no livro, pegar ele, dar colinho, apesar de ele ter aprontado tanto, porque a transformação dele é muito grande, a redenção dele é completa. E vou falar com vocês uma coisa, a colheita também do que ele fez é completa. É homem que sofre, viu? Ele sofre demais. O medo que ele fica de perder a mocinha, a gente sofre junto com ele. Porque ele fica apavorado, ele tem medo. Quem me conhece sabe que eu amo mocinho problemático, eu amo ler livro dark, eu amo ler livro com mocinhos com deficiências, mocinhos traumatizados. Sabe disso? Por isso que eu estou recomendando esse livro para vocês, porque esse foi um dos mais lindos que eu já li. A redenção dele é muito linda. E geralmente esses mocinhos que são tudo isso que eu citei aqui, quando eles se apaixonam, eles são fiéis, eles são amorosos, eles são os melhores. Meninas, tem coisa mais linda e mais encantadora do que ver um ogrão, um grosseirão, caído de amor, apaixonado pela mocinha? Quando você vê ele de 4, quando você vê ele ansioso, com medo de perder, desesperado, com medo das burradas do passado afetar o futuro dele com a mocinha. Tem coisa melhor? Gente, eu até arrepio, eu adoro. Meninas, ele começa o seu calvário quando descobre que está desesperadamente apaixonado pela Maddie. Mas depois de todas as atrocidades que fez com ela, ele não tem paz, ele tem medo. O medo fica no coração dele dia e noite, angustiando, amargurado, com medo de perder, com medo
sabendo que os frutos do que ele plantou, ele vai ter que colher, né? E o sofrimento dele, a angústia, o desespero é cativante. É nessas horas que dá vontade de entrar no livro e pegar ele no colinho. Ai, meninas, é muito lindo. Ei, meu Deus, é muito lindo. Eu tô lembrando de partes aqui que eu não posso contar, porque senão aí eu fico contando a história para vocês. Mas nossa, tem partes muito lindas nesse livro. A história é linda, é emocionante. Quando você pega o livro para ler, você não quer parar nem para comer. Você torce o tempo todo por ele, apesar de ter sido um ogro grosseirão, né? E torcemos o tempo todo para que eles fiquem juntos, porque é complicado. Olha para vocês verem. Primeiro, ele maltrata a mocinha e humilha o que pode, né? Com isso, consequentemente, ela fica magoada. Depois ele descobre que está apaixonado com ela, mas ela está magoada. Então é uma situação complicada. E a gente fica doidinho para eles se acertarem, sabe? Você fica torcendo, você fica querendo cuidar dele, mas aí você lembra do que ele fez, você começa a ficar com raiva, aí ele passa por situações que você quer cuidar. Ai, meninas, é lindo, é uma mistura de emoções tão grande. Eu vou falar para vocês, esse foi um dos melhores livros que eu tive o prazer de ler. E ele é um livro histórico, viu? Eu vou deixar para vocês, meninas, um diálogo entre os dois. Vê se não é de surtar. Vê se não dá vontade de ler esse livro e quem leu, relê. Viu que fofo e como ele tá abusadinho, menina? Esse é o nosso ogro domado, com senso de humor. Tudo bem que o humor dele é meio tosco. E a ogrice ainda tá aí, vocês perceberam, né? Mas de uma forma lindinha, né? Ah, eu adorei, meninas. Eu recomendo. Quem não leu, leia. Porque é uma história de ficar gravada no coração da gente. Muito linda. E aí, meninas, gostaram? Não vão embora sem comentar. Deixe seu like, favorite o vídeo e siga-nos no Twitter. Beijos. Mua!